O pacote que escolheu quem ele era. Isso não é sobre dinheiro achado. É sobre o instante em que o dinheiro te acha. O túnel respirava frio. Madrugada grudada na pele. Carlos, zelador, viu o embrulho pardo na grade da ventilação e sentiu o peso invisível de uma pergunta que ninguém fala em voz alta. Quanto vale o seu nome? Ele não abriu. Entregou. E mesmo assim perdeu o que era mais caro. Perdeu a palavra que o apresentava à cidade. Agora. Ou ele aceitava ser o que disseram, ou descia mais fundo que os trilhos para trazer a verdade à luz. Escolha. É isso que separa quem limpa o chão de quem limpa a própria consciência. Decisão de lutar no subterrâneo da cidade. Amanhã demora um pouco mais para nascer. O metrô acorda em camadas. Primeiro a vibração que vem pelo trilho. Depois o fôlego das máquinas. Por fim a claridade tímida das lâmpadas que piscam como quem pede licença. Carlos, 49, uniforme gasto, boné sem estampa, vassoura de fibra, um caderno dobrado no bolso esquerdo, onde ele anotava horários de trens, pequenos vazamentos, apelidos de colegas, gentilezas que não cabem na folha de ponto. Ele aprendeu a falar baixo. Aprendeu a ouvir o túnel como quem lê um rosto. Quando a noite foi pesada, o cheiro de óleo fica mais grosso. Quando o freio chorou demais, vem um sopro de ozônio que arde na lembrança. Quando a pressa não olhou para o chão, a poeira levanta tristemente. Naquela manhã, o corredor de serviço parecia guardar um segredo num canto. Uma grade de ventilação levemente fora do prumo, como se alguém tivesse feito força sem muito cuidado. Por trás da grade, um pacote pardo, fita transparente, cantos amassados, um pedaço da fita com microbolhas de ar, sinal de quem fecha às pressas. Tenei Carlos não tem curiosidade de herói de seriado. Tem desconfiança de quem já entendeu como a cidade escolhe suas vítimas. Ele não abriu. Ele não cheirou. Ele não cutucou. Levou para a sala do chefe. Pousou o embrulho como quem devolve uma pedra ao leito do rio. Assinou um papel simples. Carimbo desbotado, hora, nome, entrega. Voltou para o piso e varreu. Porque o chão não espera a inocência de ninguém. Só que boato corre mais rápido que trem. Alguém viu Carlos com o pacote. Alguém viu Carlos sem o pacote. Alguém disse que o pacote tinha dinheiro. Alguém jurou que sabia de uma rota por dentro dos dutos. Cada alguém acrescentou um tijolo à parede. No fim do turno, a parede virou porta. E por trás dela, veio a frase que tem gosto de ferro. Suspensão preventiva. O supervisor leu a ordem sem olhar no olho. A voz dele tinha um tipo de poeira que não sai com pano molhado. Carlos abriu a mochila. Pão embrulhado em guardanapo. Marmita de alumínio. O caderno. Nada mais. 3 seguranças olharam por cima, como quem mede um corpo, e fecharam a cena com um aceno curto. Carlos desceu a escada de emergência. O corrimão gelado grudou na mão. O ar lá fora era espesso, como sopa fria. Ligou para Nina, 22, estudante de enfermagem. Ela atendeu com voz doce protegida por casca de cansaço. A beca do estágio estava atrasada. O aluguel do quarto dividido com 2 colegas apertava como sapato molhado. Jorge, o ex, tinha aparecido no corredor do hospital, sorrindo pelos cantos, dizendo coisas que a gente não diz nem para o vento. E Carlos ouviu tudo. E em vez de prometer o mundo, prometeu presença, que é o que sustenta o teto quando o resto falha. No dia seguinte, a suspensão virou humilhação. 2 colegas, que um dia tinham aprendido com Carlos a separar o lixo certo na lixeira certa, passaram por ele como se o chão fosse mais interessante. Um terceiro sussurrou. Abaixa a cabeça. Alguém grande está por trás. Carlos não contestou. Guardou as mãos nos bolsos e caminhou em silêncio. Na casa de um cômodo e cozinha. Zona Norte. A parede rachada desenhava um mapa torto. O fogão tinha uma boca caprichosa, que acendia de segunda. Mas os fósforos sabiam o segredo.
Carlos abriu o caderno. Escreveu devagar. Eu levei o pacote. Eu não abri. Eu entreguei. Fechou os olhos. Ouviu a respiração da cidade entrando pela janela e jurou para dentro que a vergonha não ia ditar o próximo dia. Sábado, de manhã. Nina chegou com o olho brilhando de choro guardado. Um daqueles brilhos que não caem porque se penduram na coragem. Sentou à mesa pequena. Carlos colocou o feijão para aquecer. Arroz já estava pronto. Café coado numa canequinha de alumínio que amassou nas bordas com o tempo. Jorge tinha ido atrás dela no hospital. Tinha falado baixo demais para gravar. Alto o suficiente para ferir. Disse que sabia da suspensão do pai. Disse que gente grande não gosta de quem fala demais. Disse que podia ajudar. Disse que queria de volta o que nunca foi dele. Nina olhou para o pai e perguntou com os olhos: o que a gente faz quando o mundo encosta o cotovelo na mesa e diz que o prato é dele? A resposta não veio num discurso. Veio numa presença. Carlos encheu o prato da filha. Pôs uma banana fatiada do lado e disse em voz de quem varre: a gente come. A gente registra. A gente não anda sozinho. Na segunda. Carlos foi ao sindicato. A moça da recepção ofereceu água. Ouviu sem interromper. Anotou pausas, que às vezes dizem mais do que as palavras. Registrou o protocolo. Escreveu um nome à caneta no verso de um cartão gasto. Luísa, advogada. Quarta, tarde, sala, 3. No caminho de volta. O trem levou Carlos para dentro de um corredor de lembranças. Lembrou do curso de alfabetização que tinha ajudado a puxar para 2 colegas. Lembrou da senhora que ele acompanhou até a plataforma quando o elevador pifou. Lembrou do menino que perdeu o carrinho no vão e chorou como quem perdeu uma parte do corpo. O trem parou. As portas abriram e Miguel entrou. Ex-faxineiro. Agora vendedor de doces de amendoim embrulhados em papel celofane. Sorriso gasto. Olhar que aprendeu a contar trincas no azulejo. Miguel não perguntou como vai. Miguel olhou para o bolso do uniforme de Carlos, viu o caderno e disse sem perfume: tem dinheiro parado nos dutos, tem gente que acha que túnel é cofre, tem rota que não é de trem. Disse e o tom não era fofoca, era cicatriz. Na noite de quarta, Carlos desceu por uma escada de manutenção, não para brincar de herói, para olhar a verdade sem maquiagem. Cada degrau fez barulho de porta se abrindo. O ruído do túnel parecia maior, a luz parecia menor, e o coração, mais alto. A fita no piso, marca de obra antiga, também pode ser marca de caminho novo. Seguiu as linhas amarelas. Viu a grade de ventilação que não fechava direito. Por trás, outro embrulho. Pardo, fita transparente, o mesmo canto amassado. Não tocou. Tirou foto. Mais uma. E outra. Com e sem flash. Angulações diferentes. Reloginho do celular mostrando a hora. Subiu. Escreveu para Luísa. Localização, hora, fotos. E dormiu com o barulho do ferro nos ouvidos. No dia seguinte, descobriu que o boato tinha mudado de roupa. Agora diziam que Carlos queria aparecer. Que Carlos conspirava contra a chefia. Que Carlos estava sendo usado por gente de fora. O boato tem talento para vestir a calúnia de preocupação. Carlos voltou ao sindicato antes da hora marcada. Sentou no banco de plástico. Viu a lista de nomes no mural. Prazos, meios termos, derrotas que preferiram se chamar de acordos, vitórias que não couberam no jornal. Também Luísa chegou no horário. Ele reparou no gesto das mãos. Firmeza sem dureza. Olhos atentos que não pediam desculpas por existir. A sala 3 tinha uma mesa limpa, uma garrafa de água, uma caneta azul e outra preta. Luísa ouviu tudo sem interromper. Quando Carlos terminou, ela respirou como quem deixa o corpo voltar para o lugar e falou devagar. Suspensão sem flagrante é forte demais. O pacote foi entregue. Tem protocolo. Precisamos de testemunhos.
E tem uma linha que dói como agulha. O dinheiro pode ser de roubo. Se for, alguém quer de volta. E nem quem quer de volta não costuma pedir por favor. Carlos contou de Nina, do S, do estágio, da beca. Luísa pediu boletim de ocorrência. Orientou a registrar placas, rostos, horários. Orientou a avisar a direção do hospital. Disse uma frase que colou no caderno. Diário não é poesia, é prova. Na saída, o chefe chamou Carlos para uma sala de vidro. Disse que lamentava. Disse que mãos amarradas. Disse que o nome de Carlos estava contaminado. Carlos olhou o reflexo das lâmpadas no vidro. Percebeu como a cidade se reflete torta nas salas de comando. E saiu. Sem bater porta, sem pedir bênção, com o caderno ainda mais próximo do peito. Miguel ligou à noite. Disse que ia apresentar 2 pessoas. Gente que conhece o subterrâneo por dentro. Gente que sabe onde a luz falha e onde o olhar escorrega. Aline, técnica de CFTV fora do quadro nos cortes mais recentes. Pedro, operador de energia com tempo de túnel nas costas. O encontro foi numa saleta emprestada atrás de uma banca de jornal. Mapa grande dos túneis colado com fita. Canetas coloridas. Post-its com horas de menor fluxo. Pontos de ventilação marcados em vermelho. Aline abriu o notebook. Mostrou o que a câmera vê quando ninguém está olhando. Pedro trouxe leituras de consumo de energia em horários que não combinavam com manutenção. Miguel desenhou com a unha sobre o papel. Aqui alguém passa. Aqui alguém para. Aqui alguém pega. Luísa ouviu como quem monta um motor. Cada peça teve lugar. Cada pausa virou dente de engrenagem. O plano era simples como a coragem de quem não tem escolha. Registrar padrão. Cruzar câmeras. Fotografar mãos e rotas. Nunca tocar no dinheiro. Chamar fiscalização e polícia por dentro. Sem fanfarra. Com procedimento, na madrugada seguinte. A escada de serviço cheirava a metal úmido. Aline posicionou a câmera num ponto cego do ponto cego. Carlos ficou 2 patamares acima. O celular em modo silencioso. Pedro ficou de prontidão na sala de energia, pronto para marcar picos e quedas. A mão de luva apareceu. Só o antebraço. Um relógio digital barato. O pacote pardo repetiu a própria coreografia. Encaixado na grade. Fita pressionada até formar bolhas de ar. Carlos clicou sem tremor. 3 vezes. 4. 5. A luz fria recortou o corrimão. O trilho bocejou um trem de manutenção que não vinha. E o silêncio ficou cheio de provas. No dia seguinte, Nina ligou. A voz tremia sem quebrar. Jorge estava outra vez no corredor do estágio, encostado na parede como quem é dono de tudo que tem luz fria. Disse que sabia de tudo. Disse que Carlos estava brincando com gente grande. Disse que melhor parar. Luísa orientou por telefone. Registrar. Avisar direção. Não caminhar sozinha. Medidas protetivas se necessário. As peças começaram a chamar outras peças. 2 metroviários aposentados. Que não deviam mais nada para a chefia e deviam pouco para o medo. Toparam dar depoimento. Uma bilheteira de voz fina trouxe lembrança de malotes que sumiram entre vagões vazios numa madrugada chuvosa. Pedro cruzou a leitura de energia com a abertura de portas técnicas, como se alguém estivesse brincando de cidade paralela dentro da cidade. Miguel mapeou com o olho de quem vende doce e vê tudo. Quem entrou com tênis novo demais para salário de base. Quem apareceu com celular que o 13º não compra. Quem mudou de perfume de um dia para o outro. Não é prova. É pista, Luísa disse. E pista serve para chegar na prova. No fim da semana, o dossiê estava pesado de papel. Fotos de grades com cantos amassados. Horários repetidos. Leituras de energia formando escadinhas. Prints de câmeras que pegaram braços e relógios. Testemunhos com letra torta. Luísa acionou corregedoria e polícia. Não como quem pede favor,
como quem entrega mapa. Hora, local, sequência, nomes parciais. O suficiente para que a cidade respirasse justiça por uma noite. Carlos voltou para casa tarde. A janela mostrava um recorte de céu sem estrelas. A cidade tem hora que parece que esqueceu como se chama. Ele abriu o caderno. Escreveu 2 linhas. Uma para lembrar do que fez, outra para lembrar do que não deve fazer. Não ser herói. Ser correto. Fechou os olhos. Escutou o barulho da vassoura da vizinha no corredor. Também varrer era um jeito de rezar. Na manhã seguinte, a vizinha bateu à porta emprestando sal e trazendo notícia. Os seguranças tinham ido cedo a um setor que vivia trancado. A moça do café disse que viu luz acesa onde não costumava. O vendedor de jornal comentou que a polícia tinha passado sem sirene. A cidade pressente antes de saber. Carlos encontrou Nina na saída do hospital. Ela segurava uma pasta com os dedos marcados de álcool gel. Os olhos dela tinham o brilho que tem quando a pessoa aprende a respirar de novo. Ele não perguntou. Ela não explicou. Caminharam até o ponto. Dividiram o silêncio bom. Aquele que não cobra explicação. À noite, Miguel apareceu com uma sacola de doces. Caramelo com amendoim. Disse que era para vender. Disse que era para adoçar a vigília. Carlos riu sem dentes. Doce também é ferramenta de trabalho. Ajuda a segurar a língua no lugar. Quando a vontade de xingar vem forte. O metrô, esse animal grande, parecia respirar mais curto. Como quem está esperando o diagnóstico. Carlos encostou a vassoura no canto. Passou pano onde ninguém olha. Atrás da coluna. No vão da porta do almoxarifado, nos degraus que levam a lugar nenhum. E pensou, se a gente limpa direito, aparece o que estava escondido. Toaissum. O telefone vibrou com a mensagem de Luísa. Amanhã, 04h50. Plataforma de manutenção. Sem anúncio. Sem barulho. Só gente que sabe o que faz. Carlos colocou o celular para despertar. Ajeitou a calça no encosto da cadeira. Lavou as mãos demoradamente. Como quem devolve para elas o direito de tocar as coisas sem culpa. Olhou a foto de Nina colada na geladeira com um ímã que tinha a forma de um trem. E disse baixo. A gente não escolheu essa briga. Mas escolheu não perder o nome. Antes de deitar. Abriu o caderno mais uma vez. Escreveu uma frase que ele não sabia que sabia. Quando o chão fica limpo, o caminho aparece. Fechou. Soprou a luz. E dormiu do lado certo da história. Mesmo que a história ainda não soubesse. Tramas apertam. Redinace plano de virada amanheceu com gosto de metal. A cidade abriu os olhos como quem lembra de um susto antigo. O subterrâneo respirou curto. E cada ruído do trilho parecia segurar uma palavra que ainda não tinha permissão para sair. Carlos chegou cedo ao sindicato. O banco de plástico rangeu no lugar de sempre. A parede trazia um mural de avisos cansados, direitos, prazos, uma foto amarelada de uma assembleia de outro ano. Gente de braço levantado, promessas feitas com a precisão torta das coisas justas. Luísa entrou com o passo de quem não pede licença para existir. Cumprimentou com os olhos, pousou a pasta na mesa e tirou de dentro uma calma que não era mole. Suspensão sem flagrante. É cobertor curto demais para tapar esse buraco. Disse com a voz que sabe medir cada grão. O protocolo da entrega está aqui. Sua assinatura. A hora. As testemunhas do corredor. E agora as fotos. O padrão começa a se desenhar. Mas precisamos, gente. Precisamos voz. Precisamos que a prova tenha carne e ossos. Carlos colocou o caderno sobre a mesa. Um lápis sem borracha. Diário não é poesia. É prova. Repetiu. E Luísa assentiu com um sorriso discreto que parecia dizer: respira, segue. A verdade tem fôlego. Miguel chegou empurrando a porta com o ombro. Cheiro de doce de amendoim e de trilho velho. Atrás dele, Aline com mochila de técnico, cabos enrolados com capricho.
Pedro com casaco de quem conhece o frio da madrugada por nome e sobrenome. No mural, o mapa dos túneis estava agora mais cheio de setas. Fitas coloridas marcando pontos. Uma linha vermelha como corte recente sobre a área de ventilação. Aline abriu o notebook. Configurou 2 telas. Numa, a planta baixa do setor de serviço. Noutra, recortes de câmera em preto e branco. Manchas que se moviam com pressa demais. Um pulso fino. O brilho barato de um relógio digital. A fita transparente fazendo bolhas quando apertada às pressas. Pedro tirou do bolso uma folha dobrada com o zigue-zague da energia. Aqui a chave girou. Aqui uma porta técnica respirou fora de hora. Aqui alguém abriu sem autorização. O grafiteiro de números falava com uma paciência que tem origem no medo vencido. Pois, traçaram o plano com palavras curtas. Carlos ficaria no patamar alto da escada de manutenção, de onde a curva deixava entrever a grade de ventilação. Aline cobriria 3 câmeras, uma delas escondida no ponto cego do ponto cego. Pedro marcaria variações de energia como quem escuta batimento. Miguel faria o ofício secreto de quem observa sem ser notado. Vender doce com um sorriso do tamanho certo. Guardar em memória a parte do mundo que a câmera não pega. Naquela noite, o túnel cheirava a chuva em metal. Gotas escorriam por um cabo como se o fio chorasse silenciosamente. Carlos encostou as costas no concreto e contou a própria respiração. 4 tempos para entrar. 4 para sair. A mão encontrou o bolso do peito. Sentiu o caderno. As letras pesavam como ferramenta. O braço com luva entrou em cena como quem conhece a coreografia. Sem pressa visível. Sem medo que confessa. Encaixou o embrulho pardo atrás da grade. Pressionou a fita até que pequenas bolhas tivessem a dignidade de existir. Recuou com o cuidado de quem não deseja fazer barulho. Carlos fotografou. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia ter sido mais. Foi o suficiente. A luz fria cortou o corrimão com um fio branco. O contorno do pulso desenhou uma diagonal que doeu no olho. Alinhado no rádio de ouvido. O sussurro de Aline veio como sopro. Tenho. Pedro respondeu com voz de medição. Confirmou. O silêncio depois de uma prova é um bicho esquisito. Quer comemorar. Não pode. Quer gritar. Não deve. Então fica ali, grande, respirando junto. Carlos desceu 2 degraus com a paciência de quem carrega um copo cheio até a mesa da sala. Nada de derramar. Nada de vacilar. De manhã, Nina mandou mensagem. Prova de vida, a professora assinou. A direção sabe do Jorge. Estou andando acompanhada. Estou com medo, mas estou indo. Carlos releu 4 vezes. A palavra prova muda de peso quando aparece no contexto certo. Parecia que o dia tinha encontrado um degrau firme onde pisar. Miguel trouxe notícias das bocas que o trem transporta. 2 aposentados topavam falar. Dorival. 29 anos de túnel. Ele viu uma madrugada chuvosa em que um vagão técnico parou fora de lugar. 3 vultos. Um malote que mudou de mão sem recibo. Dona Bel. Bilheteira de voz fina e memória que não enferruja. Lembrava de 15 minutos de câmera morta. Lembrava do sorriso polido de alguém no domingo. Luísa ouviu como costureira que conhece o tecido. Colocou as falas na ordem, datou, verificou. Não transformou ninguém em santo. Não transformou ninguém em diabo. Tratou os fatos como gente que precisa de lugar para sentar. No meio da tarde, o chefe de Carlos o chama na sala de vidro. Tudo igual, desde o tom até a desculpa. Lamenta, mãos atadas, nome contaminado. As palavras batiam na parede de vidro e voltavam com um eco magro. Carlos olhou o próprio reflexo e não se reconheceu como vítima. Estava cansado, mas inteiro. Agradeceu com um gesto curto e deixou o papel cair no lugar do papel. Do lado de fora, um segurança esbarrou e não pediu desculpa. Carlos achou engraçado não ter achado nada. Bebeu água, latiu um riso que só ele ouviu e voltou para a vida.
Ao cair da noite, Nina enviou áudio. O ex apareceu outra vez. Encostou na parede do corredor. Disse que sabe do pacote. Disse que sabe da suspensão. Que gente grande fecha a porta com um dedo. Que ela devia dizer ao pai para parar. Luísa respondeu da forma que protege. Boletim. Protocolo. Direção avisada. Medidas se preciso. Caminhar em grupo. A rede cresceu como cresce o que não faz barulho. 2 colaboradores de manutenção aceitaram revisar relatórios antigos. Apontaram portas técnicas que respiravam em horários mortos. Mostraram leituras de consumo que não combinavam com a rotina. Um deles disse que escutou metal assoviando onde não tinha vento. O outro disse que viu sacola parda desaparecer no ferro como se o trem tivesse bolso. Aline pediu acesso a espelhos digitais de câmeras de manutenção. Há sempre um reflexo esquecido, disse. Trouxe de lá a sombra do pulso, o mesmo relógio barato, a mesma pressa. Terças e quintas, entre 2 e 3 da manhã, fita com bolhas, como assinatura de quem não sabe que assina. Pedro desenhou no caderno de Carlos um dente de serra. Aqui, a energia sobe. Aqui, a porta abre. Aqui. O consumo cai como se fosse passo de gato. Não chama a atenção de quem olha pouco, mas quem olha devagar, vê. Miguel enfiou 3 balas de caramelo no bolso de Carlos. Quando der vontade de xingar, lambe o açúcar e lembra que a palavra doce volta. E a palavra amarga pega a carona que a gente não quer. Na sexta, a pasta de Luísa pesava como tijolo molhado. Fotos, horas, mapas, leituras, testemunhos com letra torta e verdade reta. Levou para a corregedoria como quem entrega um mapa de tesouro de volta ao dono. A polícia ouviu sem prometer milagre. Prometeu procedimento, que é o milagre da terra firme. A confirmação chegou. Madrugada. Plataforma de manutenção. Equipe interna. 2 policiais. Roteiro sem heroísmo. Gente certa no lugar certo. Nada de grito, muito de prova. Carlos passou a noite com a casa acesa. Esfregou o chão por teimosia e por crença. Quando a gente limpa ao redor, o que importa aparece no meio. Preparou 2 pães com manteiga e colocou num guardanapo de pano. A vassoura ficou. O caderno veio. Algumas verdades precisam de testemunha com letras. No metrô. O ar de emergência dava a impressão de que a cena respirava em rascunho. Cones de luz desenhavam fronteiras. A plataforma longa como frase que precisa inteireza. A equipe se movia com gestos curtos. Luísa revisou o roteiro como quem confere a receita antes de levar ao forno. O trilho vibrou levemente. Não era trem de passageiro. Era a caverna confirmando que estava acordada. A madeira falsa no lado direito cobria uma abertura técnica. O parafuso trazia brilho recente. Alguém tinha brincado de dono da porta. O primeiro homem apareceu. Passo certo, luva, casaco fino, boné sem marca. O segundo trouxe peso de quem carrega o que não é seu. O terceiro vigiou o corredor com olhos que só olham para frente. A voz que disse boa noite foi calma. Não tremia. Cercamento sem violência. Luz branca ocupando o lugar. O quarto tentou um flanco. Bateu num cadeado que a preguiça tinha aberto meses antes. Agora. Fechado. Abriram um dos pacotes. Dinheiro em maços com F fitas de banco. Bordas com tinta de segurança. Números contando a história de onde veio e para onde devia ir. Luísa tocou as bordas com luva. O policial fotografou com a frieza necessária. Pedro marcou no relógio o minuto exato em que a energia subiu para alimentar a porta errada. O supervisor que suspendeu Carlos chegou com o corpo redondo de quem quer escorregar da conversa. Disse que não sabia, disse que cumpria ordens. A frase pobre que a história cobra juros. Eu apenas obedecia. Luísa não subiu o tom. Ordens sem lei não se cumprem. E as com lei se cumprem olhando. A apuração alcança quem manda, quem obedece e quem finge que não viu.
Um dos detidos olhou para Carlos, metade ódio, metade surpresa, como quem encontra o invisível encarnado. Carlos não sustentou o olhar por vaidade, sustentou por dever. Quem limpa chão aprende a ficar de pé. Depois vieram papéis. Muitos. Cadeia de custódia. Lacres numerados. Relatórios cruzando olhos e relógios. A imprensa chegou com fome de adjetivo. O jornal comunitário publicou sem sangue decorativo. O grande publicou com menos detalhe e mais brilho. O bairro comentou 2 dias e foi tratar da vida. Mas na sala pequena do sindicato, a conversa virou proposta. Luísa apresentou a ideia como quem abre janela. Cooperativa de limpeza, licitada, CNPJ, contrato, treinamento, rotas com roteiro, equipamento com manutenção, preço justo, salário que paga o básico, o remédio, e deixa um café no sábado. Governança simples, 3 assinaturas no caixa, quadro de prestação mensal de contas na parede, mas... Carlos segurou a ideia como quem segura peixe vivo. Escorregadio, belo, difícil. Miguel disse que se tiver uniforme, ele volta. Alinhou o boné como quem pisa de novo onde conhece. Aline falou de treinamentos em uso seguro de químicos. Pedro prometeu um curso compacto de segurança elétrica no trilho. João e Yara apareceram por indicação de Dona Bel, 2 jovens com fome de aprender. O auditório da escola municipal recebeu a assembleia de fundação, Eco Bom. 13 cadeiras com gente que tinha medo e tinha vontade. Ata com letras simples e alma grande. Data. Hora. Regras de transparência. Prioridade de contratação para quem sabe e quem quer. Lista de preços que não faz pose. Contrato que não deixa espaço para esperteza triste. Quando a caneta azul desceu para assinar o primeiro contrato da licitação pequena, Carlos sentiu a mão mais pesada e mais leve. Pesada de história. Leve de nome. O primeiro dia da cooperativa começou antes da luz. O saguão tinha cheiro de manhã. Metal acordando. Sabão de verdade. Pão que veio na mochila de alguém. Carlos distribuiu rotas. João pegou a área das catracas. Yara assumiu espelhos e banheiros. Miguel cobriu fluxos com o olhar de vendedor de doce que viu muita coisa. O piso brilhou um brilho que não confunde ninguém. As lixeiras cantaram mais baixo. O espelho devolveu rosto e não caricatura. Uma senhora agradeceu com um olhar inteiro. Um menino arrastou o tênis no chão e riu do som diferente. À tarde, Nina recebeu a visita certa. O setor jurídico do hospital registrou o boletim. A segurança foi avisada. O ex não passou do portão quando ele tentou falar. A frase morreu antes de nascer. No fim do dia, Carlos e Nina jantaram arroz, feijão, salada, um ovo com gema viva. A pasta na prateleira trazia a palavra contas pagas e não tremia. A televisão ficou muda. A janela deixou a cidade entrar sem fazer sala demais. Carlos disse em voz que cabia na mesa. A gente não ficou rico. A gente ficou limpo. E quando o chão fica limpo, dá para ver o caminho. Ele abriu o caderno. Escreveu a moral como quem acende uma luz que ninguém apaga. Atalho sobe fácil e cai cedo. Caminho limpo demora e segura. Fechou. Lavou as mãos. Dormiu no horário que a honestidade costuma marcar. Exposição virada legal moral final. A madrugada chegou como promessa que lembra o caminho de casa. Poucos passos. Muitos olhos. O ar parecia pesado de segredo antigo, prestes a perder endereço. Carlos sentiu o concreto devolver ao corpo a coragem lenta. Cada passo era um acordo entre a sola do tênis e a história que queria ficar de pé. A equipe interna posicionou cones de luz que desenhavam fronteiras sem grito. Os policiais acertaram rádios que não faziam barulho desnecessário. Luísa revisitava o roteiro da operação com a precisão de quem sabe que o acaso só respeita quem respeita o procedimento. Do lado direito da plataforma de manutenção, a madeira falsa cobria a cicatriz de uma abertura técnica. O parafuso tinha brilho novo. A confiança de quem abria aquela porta tantas vezes que achava que a cidade era sua gaveta.
O primeiro homem apareceu. A pressa treinada. A luva que escondia a mão sem esconder o gesto. O segundo trouxe o peso como quem traz a casa de outra pessoa. O terceiro vigiou o corredor com o olhar que esquece que o mundo tem lados. O quarto quis fazer lateral onde não tinha. Encontrou um cadeado que tinha sido preguiçoso no passado e agora estava bem fechado. Não houve grito. Houve ocupação de espaço. Uma voz mansa disse boa noite. As luzes brancas fizeram o que a luz faz quando é respeitada. Apareceu. Mãos ao alto. Não em teatralidade, em segurança. O pacote aberto revelou o pulmão do dinheiro. Maços com fitas de banco. Bordas sujas de tinta de segurança. Números que contavam outra vida antes daquela. Luísa tocou com luva. O policial fotografou com cadência de inventário. Pedro marcou o minuto exato em que a energia subiu para alimentar motor que não devia. Aline cruzou imagens com horários. Miguel viu os rostos e gravou o suficiente para nunca mais esquecer. Carlos ficou de lado. Firme. Inteiro. Testemunha não pede holofote. O supervisor que suspendera Carlos chegou pouco depois. Trouxe a pressa de quem quer chegar antes da notícia. Disse que não sabia. Disse que obedecia. Luísa respondeu sem veneno. A lei não protege quem fecha os olhos por conveniência. A apuração alcança quem manda, quem faz e quem finge não ver. A partir daí foi mundo de papel e mundo de gente. A cadeia de custódia ganhou números. Os lacres ganharam rostos responsáveis. Os relatórios cruzaram a frieza dos relógios com o calor das testemunhas. A verdade começou a ganhar roupa de processo. O jornal comunitário publicou a história com cuidado. O jornal grande veio com pressa. Falou o suficiente para manter a audiência. O bairro comentou por 2 dias. E voltou ao trabalho. A vida tem sede. Precisa beber. No sindicato, Luísa trouxe uma proposta que parecia maior do que o corpo de Carlos. Cooperativa de limpeza. Licitação. CNPJ. Contrato. Treinamento. Escala que respeita o corpo e o bolso. Caixa com 3 assinaturas. Quadro de prestação de contas todo dia 5. Prioridade de contratação para quem sabe e para quem quer aprender. Carlos segurou a ideia com as 2 mãos. Pesou, mediu. Reconheceu a beleza e o risco. Miguel disse que volta se tiver uniforme. Aline se ofereceu para montar protocolo de uso de químicos e de descarte. Pedro garantiu treinamento de choque e bloqueio de energia. João e Yara toparam a aventura com as alegrias sérias de quem sabe o valor de um crachá em casa. Marcaram assembleia no auditório da escola municipal. Eco bom. Cadeiras que arranham o piso. Risadas nervosas que viram coragem quando encontram outras risadas. Ata simples. Nome, objetivo, regras, prestações, contratos, nada de circo. Muito de caminho. A prefeitura abriu licitação pequena para 2 estações no horário de abertura. A cooperativa entrou com planilha honesta e cronograma que cabia em gente. Assinou com caneta azul que não falhava. O contrato pareceu pesado como papel que conserta outro papel. O primeiro dia foi antes da luz. O saguão cheirou a manhã de verdade. Metal acordando. Sabão que limpa sem ferir. Pão quente vindo de uma mochila apressada. Carlos deu instruções curtas. João cuidou das catracas. Yara dos espelhos e banheiros. Miguel circulou com olhos de quem conhece o ritmo da pressa. O piso devolveu o brilho de casa que se levanta cedo. As lixeiras falaram baixo. O espelho devolveu rosto e não caricatura. Uma senhora agradeceu com o olhar. Um menino arrastou o tênis para ouvir o som. Riu. E disse: "Está lisinho." No hospital. Nina caminhou entre uma aula e outra. A direção tinha registrado. A segurança conhecia o rosto de Jorge. Quando ele tentou aparecer, encontrou a porta certa. A conversa morreu antes de nascer. Na noite do 3º dia.
Carlos e Nina jantaram com mesa posta de coisas simples: arroz, feijão, salada, ovo com gema viva. A pasta com a palavra contas pagas não tremia na prateleira. A televisão preferiu ficar em silêncio. A janela deixou a cidade entrar como vizinha que respeita o horário. Carlos disse baixo: "A gente não ficou rico. A gente ficou limpo. E quando o chão fica limpo, dá para ver o caminho." Nina sorriu de canto. "A paz tem dente pequeno. Morde devagar. Segura mais." Ele abriu o caderno. Escreveu a moral: "Atalho sobe fácil, cai cedo. Caminho limpo demora. E segura." Fechou. Lavou as mãos. A água morna pareceu um rito para devolver ao corpo o direito de tocar as coisas sem culpa. Na manhã seguinte, a estação acordou como deve, sem segredo, sem susto, com rotina e com gente. O metrô voltou a ser o que é quando a cidade está no eixo. Movimento que leva e traz. História que acontece sem que ninguém narre. Mas quem olha com atenção vê, no brilho do piso, no cartaz de prestação de contas no sindicato, no crachá novo de quem pegou seu primeiro emprego com carteira, no silêncio bom de uma casa onde se dorme no horário. Se dinheiro pode te achar, que te ache de pé, e que encontre um chão limpo o bastante para refletir o rosto que você decidiu ter.